Pai amado, em nome do Senhor Jesus, continuamos em Tua presença nesta noite, Senhor, nesta tarde, ó Pai amado, de terça-feira, onde o Teu povo se reúne, Senhor, para aprender da Tua palavra, onde o Teu povo se reúne, ó Deus, para ouvir a Tua voz, ó Deus, para guiar, Senhor, os Teus passos, os Teus caminhos, segundo a Tua palavra. Pai amado, apresento cada irmão, cada irmã que aqui já está nesta noite, que a Tua bênção, ó Deus, já possa alcançar os Teus filhos, aqueles que ainda vão chegar, Senhor, que a Tua presença possa fazer eles estar aqui, Senhor, na Tua casa. Pai amado, aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão, Senhor, ó Pai amado, que eles possam, ó Deus, sentir a Tua presença aonde estiverem, ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Deus. Nesta hora, Senhor, clamamos, ó Pai amado, por um grande avivamento na cidade de Lourinhã, clamamos, ó Deus, por um grande avivamento sobre a nação portuguesa, clamamos, ó Deus, pela destruição do império do mal, clamamos pela salvação de milhões e milhares de almas. Ó Pai amado, derrama o Teu poder salvador neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua bênção alcance a todas as autoridades constituídas, que a Tua bênção alcance, ó Deus, o nosso pastor presidente, pastor Robson Ferreira, e toda a sua família, que a Tua bênção alcance todos os adefeses, aonde quer que estejam nesta hora, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua bênção, ó Deus, da Tua presença seja manifesta nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Opera as Tuas maravilhas. O Senhor Espírito Santo tem liberdade entre nós damos liberdade a Ti, ó Deus eterno, para que o Senhor venha falar, para que o Senhor venha fazer, ó Pai amado, para que o Senhor venha receber o nosso culto, a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos e agradecemos, amém e amém. A Igreja de Cristo, podeis assentar, em nome do Senhor Jesus. Enquanto a nossa irmã, quero convidar aqui a nossa irmã obreira Juliana, melhor dizendo, que estará na direção deste culto. E você continua com o coração, a mente ligada no Senhor. O Senhor está aqui e Ele quer falar aos nossos corações. Hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Glória a Deus. Eu cumprimento a Igreja de Jesus na paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos dar início a esse culto. O Ministério de Louvor Filhos de Corá está com a oportunidade. Eu peço à igreja perdão. Aleluia. Aleluia. Que vieste fazer aqui, eu vim para louvar a Deus. Que vieste fazer aqui, eu vim para louvar a Deus. Eu vim. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos louvar o hino número 1 da harpa. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar, Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido,
de amor, chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz dos teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia. Glória a Deus. Ministério Filho de Corá agradece a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. A irmã Helena está com oportunidade para fazer a leitura inicial. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço aos irmãos para abrir a palavra do Senhor em João 26. Desculpem, quando é da banda atrás tem que levantar os braços. Senhor, que o Senhor venha falar connosco nesta noite. Desculpa, irmãos. É 14, 26 o versículo. Desculpa, pois não. Oh, meu Deus. Tanta vez li, que até já pus o versículo. Hoje foi toda a tarde, só me dava isto. A palavra do Senhor nos diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não lhes dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se aterrize. Ouvistes o que eu vos disse? Eu vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por eu ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acreditais. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, que nada tem comigo. É para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que o Pai me mandou. Amém. Oh Deus, aleluia, Pai. Oh, meu Deus, meu querido Deus e Pai. Oh, querido Espírito Santo, mais uma vez te louvo e te agradeço, querido Deus, querido Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Pai. Oh Deus, tu dizes que vais para o Pai, mas não nos deixavas órfãos, que dirias sobre nós o teu Espírito Santo. Oh Deus, nesta noite, que o teu Espírito Santo se faça o primeiro presente aqui. Faça-se presente em nossas vidas, nesta igreja, no mistério ADF, Pai. Ó Deus, mas também disseste que deixas a paz e capaz de dar, mas não dá como o mundo oferece, Pai. E em teu nome, e em nome do teu Filho amado Jesus, eu te peço pela paz no mundo, Senhor. Eu peço para aqueles irmãos lá fora na guerra, Senhor, para aquelas
mães com aquelas crianças que nada têm para comer, meu querido Deus. Ó Deus, obrigada, Senhor, por este Portugal, por estas nações, pelo país europeu, que abriu as portas e que aqueles aviões trouxeram aquela gente, Senhor. Dá sabedoria, Senhor. Põe-o em sítios certos e seguros, que eles ainda vão a tempo de ouvir a tua palavra, Senhor, olhar para ti, que só tu és santo, só tu podes todas as coisas, porque a tua palavra diz que melhor é o fim que o princípio das dores, meu Pai. E ainda veio a tempo, eu sei que o fim está-se aproximando, mas por algo aconteceu, Senhor. Tu sabes todas as coisas, Pai. Eu te ponho o ministério ADEF e toda a congregação, Senhor. E hoje, começando o mês de setembro, ó Deus, eu te ponho todas as creches, todas as escolas, todas as crianças, Senhor. Os nossos filhos, os nossos netos, vão começar o novo ano letivo. Ó Deus, envia um anjo de fogo, Senhor. Um anjo mesmo, uma legião sobre as escolas, sobre os portões, Pai. Em nome de Jesus, para guardar as nossas crianças deste mundo contaminado, Pai. Ó Deus, livra-as das drogas, das más companhias, Senhor. Ó Deus, todo o fruto inflamável, Pai, em nome de Jesus. Toma, Senhor, as crianças pequeninas na creche, são tão indecentes, meu Pai. Guarda-as mesmo, Senhor. Usa quem cuida delas, Pai. Que não seja mais o homem nem a mulher, mas que seja o teu Espírito Santo Consolador, Pai. Tudo eu entrego em tuas mãos para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos estar louvando. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele.
Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Nós agora estaremos ouvindo o pastor João Áquila, ele vai estar fazendo o momento ofertório. E logo após o pastor João Áquila, a Carolina está com a oportunidade para estar louvando ao Senhor. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, chegou um momento tão importante quanto os outros de adoração ao Senhor, que é a nossa adoração com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. É sempre bom deixar a diferença, né, entre dízimos e ofertas, porque muitas das vezes que nós observamos a dificuldade das pessoas em entender estes assuntos, entender que oferta é uma coisa, dízimo é outra coisa, ainda tem as ofertas alçadas. A Bíblia vai falar de dízimo, que é 10% do nosso rendimento, né, na linguagem mais moderna, do nosso salário. Aqueles que são trabalhadores por conta própria, 10% dos seus rendimentos, daquilo que ele determina como salário do mês. E nós temos esta palavra da entrega do dízimo, não é só para os hebreus, né? Nós observamos que Abraão deu dízimo, Jacó deu dízimo, os próprios patriarcas, antes mesmo da lei, deram dízimo. E na lei, quando os judeus estavam saindo do Egito e na caminhada da terra prometida, eles ficaram 40 anos no Egito, e muitas coisas eles tinham desaprendido da parte de Deus. Entre elas, que só deveriam adorar a Deus, que deveriam ter prazer a Deus, e outra, que eles também não recebiam salário, visto que eram escravos. Então, para a questão educativa, o Senhor colocou na lei de Moisés, para o povo hebreu. Muitos entendem que no Novo Testamento Jesus não tirou essa ordenança para os cristãos. E nós vamos observar que Jesus não tirou esta decisão, não tem nenhuma palavra, nenhuma determinação do Senhor Jesus, nem dos apóstolos, dizendo que não era mais lícito ou que não era mais necessário dar os dízimos. Era só propriamente para dar apenas as ofertas de forma voluntária. Nós vamos observar que este assunto dos dízimos era bem claro para o povo de Deus. Tanto que não há muita referência no Novo Testamento acerca disso. E quando a tem, é o Senhor Jesus, Jesus condenando os fariseus que davam dízimo e não faziam as obras da justiça. Porque dízimo é uma obra de justiça. Só que o dízimo também é uma obra de misericórdia. E os fariseus, melhor dizendo, que uma parte dos judeus, estavam entregando seus dízimos e achavam que ali já estava completa a sua obra de justiça e de misericórdia. E o Senhor Jesus disse, não. É uma obra de misericórdia e justiça para Deus, mas ainda tem para com os seus próximos. Vocês ainda precisam perdoar uns aos outros, vocês ainda precisam atender uns aos outros. E Jesus deixa bem claro nessa passagem, diz, não omitem os dízimos e as ofertas, mas cumpram também toda a lei do Senhor. Nós vamos observar Paulo reclamando da igreja de Coríntios. Em algum momento ele fala que precisou trabalhar com tendas, porque a igreja de Coríntios não pagava o salário de Paulo, e era uma outra igreja que dava o salário da igreja de Paulo. Então ele vai reclamar aos nossos irmãos, dizendo, era melhor eu ter cobrado o salário de vocês, visto que a igreja na época podia pagar o salário de Paulo. Eu só estou usando isso aqui para mostrar aos irmãos que os dízimos e as ofertas, e mais em especial os dízimos, ele é uma coisa que está ainda presente na nossa prática cristã. Jesus não aboliu os dízimos, os apóstolos não aboliram os dízimos, a igreja primitiva, eles não aboliram o dízimo. Esse assunto era tão claro que não tinha muita informação, muita ordenança nesse aspecto, e quando tem, permitindo, ainda determinando o uso dessa atividade. O texto que todos nós conhecemos para os dízimos é Malaquias 3:10, a partir do capítulo 3, melhor dizendo, mas o texto que todo mundo gosta de usar é o versículo 10, né, do capítulo 3 de Malaquias. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.
e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Muitas pessoas pegam somente essa parte e esquecem que o Senhor está falando para um povo desobediente. Está falando para um povo que não está cumprindo a sua palavra. Está falando para um povo que não está obedecendo a sua voz. E o Senhor Jesus está fazendo um lamento para este povo. E ele vai dizer, se vocês trazerem o dízimo à casa do tesouro, ou seja, está falando casa de tesouro, mas o Senhor que mora nas mansões celestiais está falando, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ou seja, não está entregando a casa do tesouro, está trazendo a Deus. E Deus, obviamente, não precisa dessas coisas. Mas Ele está querendo que o seu povo deposite sua confiança nele. E Ele fala, trazei e faça a prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. O Senhor Jesus está desafiando a nação de Israel para que eles voltem a praticar a devolução dos seus dízimos e das suas ofertas à casa do Senhor. E o Senhor está falando para um povo rebelde, e Ele está falando que eu vou abrir as janelas do céu e derramarei sobre vós uma bênção tal, que desta bênção virá sobre vocês uma maior abastança. Abastança aqui é uma provisão fora do seu controle. É muito maior do que você pensa, é muito maior do que você precisa e muito maior do que você tem pedido ao Senhor. E o Senhor está falando para um povo que é desobediente. Imagine para o povo que é obediente ao Senhor. O que é que o Senhor não pode fazer para aqueles que estão fiéis à casa do Senhor, aqueles que não se deixam enganar acerca dos dízimos? Explico essas coisas, meus amados irmãos, pois é sempre importante estarmos lembrando aos nossos irmãos aqui, a grande maioria são já cristãos há mais tempo, aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão, talvez já esteja familiarizado com o dízimo, já entrega o dízimo, mas nós estamos aqui com adolescentes, sempre temos a presença de pessoas que são novas convertidas, e é importante deixar esse ensinamento bem claro aos nossos irmãos, para que não possa criar dentro da igreja extremos. Pessoas que fazem dos dízimos e das ofertas negociações com Deus. Tem pessoas que fazem negociação com Deus. Deus, eu vou dar meu dízimo, eu vou dar minha oferta, o Senhor trate de abençoar minhas finanças, o Senhor trate de aumentar meu salário, porque isso vai aumentar meu dízimo, vai aumentar minhas ofertas. Meus amados irmãos, nossa entrega de dízimo não é negociação com o Senhor. O Senhor determinou e Ele espera que a gente obedeça esta determinação com alegria, com prazer. Não porque Ele vai abençoar a gente mais à frente ou no presente, mas porque Ele está nos abençoando. Se você pode dar o seu dízimo, é porque você já é abençoado por Deus. Quantas pessoas que têm condições de trabalhar e não estão trabalhando, quantas pessoas que têm saúde para trabalhar e não estão trabalhando, quantas pessoas que poderiam estar muito melhor e não estão, mas você, às vezes até doente, tem condição de trabalhar, tem condição de ter o seu sustento, ainda tem condição de dar a sua primeira parte, que é os seus dízimos na casa do Senhor. Então isso é motivo de alegria, isso é motivo de regozijo. E quando isso acontece, as bênçãos do Senhor, elas nos alcançam. Tem muitas pessoas que estão no outro extremo, estão lutando para ter bênção, trabalhando para ter bênção, se esforçando para ter bênção. Enquanto a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor chegam até nós e não nos causam cansaço nem fadiga. O que causa cansaço e fadiga é o nosso trabalho, que precisamos trabalhar. Precisamos lutar, precisamos dia após dia lutar pelo nosso pão de cada dia. Mas a bênção do Senhor, meus amados irmãos, ela não traz cansaço não, ela não traz fadiga não. Ela chega até nós e acabou. Chegando até nós é só desfrutar das bênçãos do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, é que nós ensinamos essas coisas. Porque poderíamos, irmãos, estarmos aqui tranquilos, fazer média com o pensamento do mundo neste momento. Não, você não traz o seu dízimo, não, você traz a sua oferta do jeito que você quer. E aí a gente não ensina as pessoas corretamente, e as pessoas deixam de receber as bênçãos do Senhor, porque estão sendo ensinadas de forma errada. E muitos estão priorizando a sua relação com Deus através das finanças, e na verdade não deveria assim. O nosso relacionamento com Deus veio porque Jesus nos salvou, porque Jesus nos libertou, porque Jesus comprou-nos com seu sangue na cruz do Calvário, e que Ele vai
levar-nos para os céus, mas enquanto estamos na terra, podemos obedecer de total forma a palavra de Deus, que a bênção do Senhor, ela nos alcança, e nos alcança no lugar que nós deveremos estar, louvado do Senhor. E para encerrar, para aqueles que ainda têm, aqui não tem, né, mas estamos gravando o nosso culto, para aqueles que possam ainda achar, não, eu vou deixar isso de lado, mas muitos estão trabalhando, e estão trabalhando, recebendo muito dinheiro, colocando no bolso e não sabe para onde vai o dinheiro. Não sabe para onde, o que está gastando com o dinheiro. Certa vez eu estava evangelizando um rapaz e ele me questionou. Na época eu não era pastor, era diácono, mas ele já me chamava de pastor, mas ele falou assim, eu não entendo esse negócio de igreja. Tem uns que pregam que tem que ser negócio de, tem que dar dinheiro, tem que receber dinheiro, eu não acredito muito nisso. Mas ele falou, eu tenho que admitir que as pessoas que aceitam Jesus, que estão na igreja, elas parecem que são abençoadas. O senhor poderia me explicar esse negócio de bênção? Eu não acredito muito nessas coisas não, mas o senhor poderia me explicar porque os crentes que estão lá estão melhores, estão vivendo melhor, e estando vivendo melhor, tem menos dificuldades. É um mistério que eu não acredito, mas eu tenho que admitir que as coisas acontecem. Contra os fatos não há argumento. Aí eu falei para ele, olha, eu não vou nem passar pela parte da bênção. Eu só vou lhe passar pelos resultados daquele que aceita Jesus. Você precisa aceitar Jesus. Você precisa de salvação. Você não precisa de dinheiro. Nenhum ser humano, nenhum crente precisa de dinheiro. Nem de saúde, nós precisamos de ser salvos, temos a certeza da nossa salvação. E quando nós aceitamos a Jesus e temos a certeza da salvação, eu vou lhe explicar o que acontece, que quando nós aceitamos a Jesus, o Senhor Jesus com sua palavra, ele faz com que a gente administre as coisas corretamente. Porque a primeira coisa que a gente aprende com o Senhor Jesus é vigiar e orar. Vigiar e orar. Ou seja, eu vigio e se eu estou vigiando, eu estou controlando aquilo que eu estou recebendo. Aquelas coisas que eu estou gastando, eu estou sabendo. Não é só vigiar a vida do irmão, é vigiar a minha vida. Então, eu vigio as minhas finanças, eu vigio o que estou fazendo. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, aí eu vou perguntar uma coisa para você. Você administra suas contas bem? Aí ele falou, eu acho que sim, eu não tenho dívida. Aí eu falei, então, muito bem, você é uma pessoa que administra bem as coisas. Então, eu vou mostrar a você que você não está olhando suas contas. Aí eu perguntei a você, quanto que você gasta com cerveja no mês? Aí ele fez uma conta lá, deu mais ou menos 40% do salário. Uma cerveja, eu incluo tudo aí, festas, essas coisas. Que para entrar na cerveja, precisa entrar em outra coisa, precisa comer uma coisa, ainda, às vezes paga de outra, e etc. Ele fez uma conta lá rapidamente, deu 40% do salário. Eu estou ouvindo ele. Então, o que é que você gasta com outras coisas que não é com sua família? Aí ele foi falando lá de cigarro, foi falando do combustível que precisa ir para ir para beber. Nessa época não tinha Uber, né? Isso eu estou falando de 2000 não é tão velho assim não, tá? 2003, mas eu estou falando com ele, conversando, ele estava falando lá as contas deles. Quanto é que você paga de aluguel, de renda, da casa? Aí ele fala, ele é um bom administrador. As contas deles estão em dia, ele não deve a ninguém, está pagando as prestações dele tudo certinho. Aí eu cheguei para ele, pois é, meu amigo, quando você aceita Jesus, você vai perceber que você não precisa de cerveja para ser feliz. Você vai perceber que não precisa de cigarro para passar a sua ansiedade. Você pode depositar suas ansiedades no Senhor Jesus e Ele te dá satisfação. Você vai precisar de alegria no Senhor Jesus e Ele te alegra completamente. Você não precisa de nada dessas coisas. Só no que você gastou, falou aí, 40% do salário. Metade aí você pagava uma prestação de uma bis e a outra metade você comprava roupa para sua família, para os seus filhos e para sua esposa. Aí ele falou, não é que é mesmo? Aí eu falei, e eu só estou falando daquilo que é natural. Só que a vida do cristão não vive só do natural. A vida do cristão vive do sobrenatural. Tem dias que as coisas parecem que não vai dar nada, daqui a pouco o Senhor abre uma porta que você nem imagina.
Tem dia que parece que as coisas não estão funcionando e Deus abre uma porta que você nem imagina que tinha uma porta ali. Nem imaginava que tinha uma parede naquele lugar e Deus abre uma porta. Por quê? Quando aquele que serve ao Senhor, aquele que se entrega ao Senhor, aquele que obedece ao Senhor Jesus diz, deposite em mim a sua confiança na comida, a sua confiança na vestir, a sua confiança de segurança. Deposite em mim essas coisas. Você vai precisar trabalhar, você vai precisar lutar, você vai precisar economizar, mas deposite em mim todas essas coisas e você vai ver que o resto eu farei. Quando nós, irmãos, confiamos no Senhor, nós não vamos ouvir Malaquias 3:10 como reclamação, como o povo de Israel recebeu. Nós vamos ouvir como confirmação. Realmente, quando eu estou na presença do Senhor, eu posso provar que Deus abre as portas dos céus. E aquilo que entra para mim, o Senhor repreende o devorador. Versículo 11. Para que não consuma aquilo que eu estou produzindo. O meu salário não vai ser consumido, porque o devorador foi repreendido. E a vide do campo não será estéril, ou seja, aquilo que eu produzo não será estéril, vai produzir ainda mais. E ainda a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor dos exércitos é que está falando. E aqui, meu irmão, eu quero encerrar essa palavra, que acho que já foi longa demais. Mas, se o Senhor falou, meu irmão, assim diz o Senhor dos exércitos. Se o Senhor falou, está falado, meu irmão. Se o Senhor prometeu, pode dizer que já é realidade. Se o Senhor falou, pode esperar, vai acontecer. Então, descansa no Senhor. Entregue os seus dízimos e as suas ofertas. Dízimo é 10%, oferta é aquilo que o Senhor colocar no seu coração, dentro das suas possibilidades. Mas é tudo aquilo que o Senhor colocar no seu coração. E o Senhor colocou no seu coração, pode ficar tranquilo, o Senhor vai abrir as janelas do céu para a sua vida. Levante suas mãos nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, no culto de ensino, e nesse momento ofertório, ó Deus, nós falamos, ó Deus, explicamos a Tua palavra para os Teus filhos, para o Teu povo. Ó Pai amado, nesta hora eu quero apresentar os Teus servos neste lugar e pedir a Tua bênção sobre eles, ó Deus. Todos eles são, ó Pai, dizimistas e ofertantes fiéis da Tua casa. Ó Deus, que a Tua bênção alcance as suas casas. Ó Deus, que o Senhor venha fazer prosperar o trabalho de suas mãos. Que o Senhor venha, Senhor, dar discernimento aos Teus filhos, para que eles não venham gastar dinheiro à toa, Senhor. Que o Senhor venha dar sabedoria aos Teus servos, ó Pai amado, para que quando a bênção do Senhor chegar nas suas mãos, eles possam entender que é a sua bênção, Senhor, e não venham desperdiçar a sua bênção. Pai amado, em nome do Senhor Jesus eu te peço, e em nome do Senhor Jesus eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Aleluia. Cumprimenta a igreja, voz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Go
Alguém diz só sou raiz, mas eu quis sempre trair, e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se acaso envelheceu, na terra raiz, ou se seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Restaurou os sonhos, restaurou a minha vida, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer, me lembrava da promessa, pra não desanimar essa promessa. Me dizia, essa promessa me garantia. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu, da terra raiz, ou se seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu quero aqui, né, encerrar minha participação no culto. Quero dizer para a igreja que eu estou muito feliz. É o primeiro culto que eu dirijo aqui na igreja ADEF, né? Eu ainda estou me acostumando com o ministério. É tudo muito novo. Eu peço à igreja, assim, se houve alguma falha, peço perdão. Mas quero dizer para a igreja que fiz assim, foi com muito carinho, foi com muito amor, com muita ansiedade. Não era nem 7 horas ainda, eu estava aqui na porta da igreja, um desespero danado com a Carolina. Mas é assim, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu tenho pedido ao Senhor que plante em meu coração todos os dias desejo de estar em tua casa e me dê ânimo para isso também. Eu agradeço ao pastor João Áquila, né, foi o pastor Eric que me convidou aqui. Quero estar entregando o microfone e quero fazer um apelo para a igreja. No livro de Tiago, no capítulo 2, verso 7, acho que a parte B do versículo fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quero pedir à igreja que valorizem, porque eu tenho pedido ao Senhor para me dar gratidão no meu coração, valorizar a oportunidade que nós temos de estar aqui dentro dessa casa hoje, a oportunidade que nós temos de falar de Jesus Cristo lá fora e não desperdiçar essa oportunidade. Tem pessoas morrendo e estão querendo tirar isso de nós.
No Brasil está escancarado isso. O comunismo está entrando e entrando com força. Aqui em Portugal também, gente. É porque é um país mais civilizado, onde as pessoas são mais assim disciplinadas, colocou ordem, vai, porque isso é algo oculto que eles estão fazendo. Isso faz parte da nova ordem mundial. Eu sei que faz parte da vinda de Jesus também. Mas coisa não é porque está escrito na Bíblia, então tudo bem. Não, nós temos que orar e temos que clamar ao Senhor. Clame pela Venezuela, clame por Cuba, clame pela China, Afeganistão, clame pelo Brasil, clamem por Portugal, clamem pelo planeta Terra. Amém? Eu peço perdão, pastor, eu sei que eu exagerei. Glória a Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Juliana, nossa obreira da casa do Senhor. O alerta está dado. É preciso, meus amados irmãos, clamarmos ao Senhor, porque o inimigo, ele não só está mostrando as garras, né? Está mostrando os dentes, está mostrando as forças, as patas completas, né? Mas, enquanto a igreja está na terra, ela precisa clamar, para que a força do inimigo não domine nas nossas vidas, não domine entre os nossos irmãos. Que Deus possa abençoar a nossa irmã, os nossos irmãos, lembrar os nossos irmãos, né? Aqueles que já trabalham na obra do Senhor, estejam atentos para trabalhar, continuar trabalhando. Aqueles que ainda têm desejo, esta igreja, a ADEF, ela é uma igreja de oportunidades. Então, aproveite as oportunidades que forem dadas para estar crescendo na graça do Senhor. Hoje, concluí aqui a nossa escala. Eu não consegui trazer a impressão para colocar lá no mural, visto que a impressão que eu tinha era preto e branco. Mas eu vou estar passando aos nossos irmãos que estão escalados. Aqueles que não foram escalados, os irmãos me procurem, que ainda estou conhecendo os irmãos e eu estou meio que adaptando a escalas que eu já tinha. Aqueles que querem trabalhar e podem trabalhar, podem estar fazendo alguma coisa para o Senhor, seja na portaria, seja no som, seja aqui no altar, nos procure em nome do Senhor Jesus. Aqueles que receberam a função, e como ainda estou conhecendo, né, as rotinas dos nossos irmãos e não podem estar cumprindo as suas escalas, que os irmãos possam estar nos avisando e para que a gente possa organizar os irmãos para que todos possam trabalhar de forma ordeira, de forma que possam dar o melhor para o nosso Deus. É bom lembrar que nós precisamos dar o nosso melhor para o nosso Deus. E quando nós damos o nosso melhor, saiba que Deus Ele se compromete em também nos ajudar. Amém? Quero agradecer a todos os nossos irmãos que vieram nesta noite, que vieram para este culto de ensino da palavra do Senhor. Eu sei que é um sacrifício muito grande para muitos estarem aqui. Alguns não estão aqui, já justificaram as suas ausências. É o caso do co-pastor Eric e sua esposa, também o Salomão, obreiro Salomão, e a nossa irmã diaconisa Maristé. Também justificaram as suas ausências, não estão aqui por conta de alguma necessidade, mas quinta-feira estarão conosco. Então, quero contar com os irmãos aqui, as nossas irmãs, quinta-feira, para o culto de pregação da palavra de Deus. Eu sei que Deus está preparando algo especial para as nossas vidas. Venha, meus amados irmãos, com a expectativa. Às vezes eu coloco, às vezes não, vamos estar ali com as escalas, e você sabe que terça-feira é o pastor que vai dar o ensino, ou algum outro pastor que vai poder dar o ensino, ou algum outro obreiro vai trazer o ensino, e talvez você saiba quem é. Você sabe que na quinta vai olhar ali e vai saber quem vai ser o pregador, a pregadora. Você vai olhar ali também, vai ver quem vai dar o estudo na sábado, quem vai dar a pregação no domingo. Talvez aqui em Orienta eu estou deixando como surpresa. Mas venham para a casa do Senhor com a expectativa de ouvir a voz de Deus. Venham para a casa do Senhor com a expectativa. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar a minha adoração. Eu vou dar o meu louvor para Deus. E eu vou ouvir a voz do Senhor. Quando você vem com esta expectativa, não tem diabo que vai atrapalhar você ouvir a voz do Senhor. Não tem ninguém que vai te atrapalhar a ouvir a voz do Senhor e sentir a presença de Deus. Nada, 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 nada vai tirar a presença de Deus da sua vida e nada vai tirar a palavra de Deus da sua vida. Você acredita que Deus pode usar até uma jumenta? A palavra de Deus diz que Deus usou uma jumenta. Quando Deus quer falar, meu irmão, Ele usa até as pedras. Mas graças a Deus que aqui não tem pedra, não vai precisar usar jumenta, não vai precisar usar pedra, não vai precisar nada. Deus tem os seus escolhidos aqui neste lugar para falar conosco. Então, venha com esta expectativa de adorar ao Senhor e de ouvir ao Senhor. E Deus vai falar aos filhos que estão na sua presença. Amém? Meus amados irmãos, então, quinta-feira é o nosso culto de pregação. Pela manhã, aqueles que podem, estaremos aqui em oração às 10 horas. E sábado, o nosso culto de EBT, nós estaremos fazendo a profissão de fé dos nossos irmãos que são candidatos. E domingo,
Eu sei que nossa programação essa semana vai estar um pouquinho bem corrida, mas eu quero contar com a paciência dos irmãos, porque neste domingo, às 15 horas, estaremos batizando, fazendo o batismo. Ainda é pouco, né, a quantidade de candidatos, são poucas pessoas que serão batizadas. Nós não vamos demorar lá, só vamos orar, dar uma palavra de 5 minutos instrutiva e explicar o porquê nós estamos fazendo aquilo. Batizaremos, encerraremos e voltaremos. Aqueles que são de Lorian, obviamente, estaremos retornando aqui para a Lorian. E os irmãos estejam no culto de celebração para já recebermos os novos membros da casa do Senhor com uma saudação especial, tá bem? E no próximo sábado estaremos com a Santa Ceia, só que não será a Santa Ceia aqui na DEF Lorian. Como já avisamos no domingo, eu já quero que os nossos irmãos, em especial os obreiros, já estejam preparados para estarmos ali na Santa Ceia do Senhor, na DEF Sede em Vila Franca de Xira. Aqueles que não podem por conta de trabalho, do horário, se os irmãos chegarem, lá começa às 18 horas, mas a Santa Ceia mesmo só deve acontecer lá para as 21 horas. Então os irmãos podem estar lá. Aqueles que realmente não podem estar lá, estaremos providenciando a Santa Ceia depois. Mas aqueles que podem, vamos fazer esse esforço de estar na casa do Senhor, ali na DEF Sede, com o nosso pastor presidente, pastor Robson Ferreira, que, por sinal, hoje está completando mais um ano de vida, está comemorando mais um aniversário. Já mandou a saudação para os nossos irmãos e está completando e estará conosco nesse dia 11, lá em Vila Franca de Xira. O máximo que pudermos ir será uma bênção. Eu tenho certeza que aqueles que puderem ir não se arrependerão de ir. Obviamente, aqueles que não podem estão justificados, estaremos providenciando a Santa Ceia dos nossos irmãos. Meus amados irmãos, minha esposa me alertou recentemente que eu às vezes estou repetindo muitas palavras e às vezes parece que eu estou até gaguejando. Mas é que eu estou com uma dificuldade aqui na dicção, estou produzindo um dente aqui, né, eu preciso ainda dar um jeito nele, e está produzindo muita saliva. E eu não gosto de falar cuspindo, às vezes eu tento segurar e depois aí eu fico repetindo a palavra porque eu trabalhei em comunicação, irmãos. Então eu sei que eu preciso falar a palavra que os irmãos vão entender. E nessa eu acabo mudando a concordância verbal, e aí processo de pensar, aí eu acabo repetindo muita coisa, e é só para justificar os irmãos que eu estou tentando aqui ser o mais claro, a minha dicção seja a melhor possível, né? E não atropelando também a nossa língua portuguesa. É só por isso que os irmãos estão vendo assim. Então os irmãos orem por mim para que resolva logo esse negócio do dente e a nossa conversa aqui flua com mais naturalidade, tá bem? Eu estou falando isso que minha esposa me alertou nesse sentido, e eu ouço as gravações, eu vi, realmente estou gaguejando muito. Mas não tenho problema ainda de gagueira, e também é um processo que eu quero falar a palavra, e quando eu percebo que eu não falei, eu repito a palavra para que para que os irmãos possam entender realmente o que eu estou falando. Amém, meus amados irmãos? Então, vocês querem ouvir a palavra do Senhor nesta noite? Creio que eu não esqueci nada. Então, vamos para a palavra do Senhor. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 16. Nós estamos estudando nos sábados o Evangelho de São Marcos. E, à medida do possível, algumas terças-feiras eu estarei ministrando também no Evangelho de São Marcos, na sequência. Hoje é um texto diferente. Eu vou estar explicando um estudo temático acerca do batismo nas águas. No sábado eu estou expondo os textos, versículo a versículo. Pode ocorrer que em alguma terça eu faça o mesmo no texto de Marcos. Mas eu vou, enquanto nesse período que nós estamos nos adaptando, e é um período que eu já observei em oração, já recebi a instrução do Espírito Santo, em que eu vou estar precisando fazer não só a exposição da palavra, mas também a exposição de alguns temas, eu vou usar a terça para expor alguns temas da palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é um livro de 66 livros, e ela tem, no mínimo, em geral, 10 doutrinas básicas. Ou seja, tem muito assunto na Bíblia, e elas estão reunidas em 10 doutrinas, em 10 verdades. E em cada doutrina tem várias outras doutrinas alocadas a elas. E então, aquilo que a gente chama de doutrina, teologia sistemática, ou seja, aquilo que a gente fala dos temas da Bíblia, ou seja, um tema que eu vou de Gênesis a Apocalipse, é o caso de hoje, nesta noite, e
a teologia bíblica é aquela que a gente expõe o texto bíblico, ou seja, a gente se concentra no texto bíblico. Toda a nossa organização da mensagem vai do texto bíblico, e no caso de hoje não vai ser assim. Obviamente que eu vou explicar o texto, mas eu vou explicar uma doutrina a partir de toda a palavra do Senhor. Isso chama-se teologia temática, ou mensagem temática, estudo temático. Então, nos sábados eu vou estar, na medida, né, que o Espírito Santo permitir, expondo o Evangelho de Marcos. Obviamente que quando o Espírito Santo mudar, é ele quem orienta a igreja, é ele que guia a igreja, é ele que conhece cada coração e ele sabe o que precisa ser pregado. Nos cultos de Santa Ceia, nem sempre vai ser as mensagens de Marcos, mas, no geral, vai ser a exposição do Marcos. E algumas terças-feiras pode ser que eu continue, dê sequência ao estudo expositivo. Mas eu vou estar também explicando alguns temas da Bíblia para que a gente possa continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos conhecer o que a Bíblia fala e o que é o que o texto fala. De qualquer forma, tanto que a Bíblia quanto o que o texto fala é a palavra de Deus. E Paulo diz a Timóteo: toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada para redarguir, ou seja, para orientar, mostrar, direcionar, sistematizar toda a nossa verdade. Ela é inspirada para corrigir, ou seja, na palavra de Deus, a gente observa que tem alguma prática errada, ela nos corrige. Ela também nos consola. Às vezes a gente não está naqueles melhores dias, mas a palavra de Deus tem o poder de nos consolar. Qualquer texto bíblico, ela tem o poder de nos consolar, e ela também tem o poder de nos guiar, de nos dar direção. Ou seja, a palavra de Deus, ela é completa. Então, seja temática, seja expositivo, ela vai guiar os nossos corações, ela vai consolar as nossas vidas, e ela vai dar-nos um norte, e vai determinar o que nós devemos pensar. Por isso, vamos meditar na palavra de Deus, na poderosa palavra de Deus. Amém, meus amados irmãos? Evangelho de segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, versículo 16 e 17, diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu vou ler o versículo 15 e o versículo 17 também agora. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Meus queridos e amados irmãos adefenses, nós estamos diante de um texto onde Jesus, depois que ele ressuscita e aparece aos discípulos, ele dá muitas instruções e ordens. Entre essas ordens, com instrução, está a ordem de pregar o evangelho e fazer discípulos. Eu preciso pregar o evangelho e fazer discípulos. Veja que a ordem não está em converter as pessoas. Observem que a ordem não está: forcem as pessoas para estar na casa de Deus. Obriguem as pessoas a serem crentes, a serem cristãs. Não. A ordem é pregar o evangelho. E a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da morte e do juízo. E como é que ele faz isso? Quando o pecador ouve a pregação do evangelho. E quando o pecador ouve a pregação do evangelho, o Espírito Santo tem liberdade para convencer ele. E convencido é a pessoa que precisa decidir: eu vou seguir Jesus. Deus quer salvar a todos. Deus quer que todos sejam salvos. É desejo de Deus que todos se arrependam. É desejo de Deus que todos se convertam. Mas a gente sabe que nem todos se arrependem, nem todos se convertem. Mas aqueles que se arrependem, aqueles que se convertem, eles precisam seguir alguém.
É preciso seguir a Jesus. Mas hoje nós seguimos a Jesus através de alguém. Paulo vai dizer com ousadia e autoridade: sigam-me, porque eu estou seguindo a Jesus. Se vocês me seguirem, eu vou te colocar no caminho que é Jesus. E Jesus vai te colocar no caminho da salvação. Tem muita gente que às vezes fala: não siga a igreja, não siga a mim. Não me siga não. Não olhe para mim não, olhe para Jesus. E nós precisamos entender que as pessoas precisam olhar para nós e ver que nós temos a direção certa. E ver que nós temos solução para dar para elas. E a solução chama-se Jesus Cristo. As pessoas vão conhecer Jesus através de nós. Por isso, nós precisamos pregar o Evangelho. E precisamos, meus irmãos e irmãs, fazer discípulos. E fazer discípulos é para aquelas pessoas que aceitam Jesus, nós orientarmos a elas. É por isso que eu não tenho medo de mais o temor. Antigamente eu tinha, mas hoje eu não tenho mais o temor de dizer que hoje eu tenho discípulos, pessoas que estão me seguindo. O meu temor vai ser se eu estou discipulando elas certas. O meu temor é se eu estou discipulando elas, levando elas para Jesus. Se eu estou levando o povo de Deus para Jesus, eu estou tranquilo que eu estou fazendo o meu papel muito bem. Aquilo que João falou, nós estudamos no sábado passado, que Cristo cresça e eu diminua. Então, meus amados irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. Aqui no Marcos não fala fazer discípulos, mas em Mateus nós vamos observar que nós precisamos fazer discípulos. E fazendo discípulos, nós precisamos entender que os discípulos precisam ser batizados nas águas. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então eu quero total atenção aqui. A condição para ser salvo não é ser batizado. A condição para ser salvo é fé. Quem crer e for batizado será salvo. Mas veja que na sequência ele não diz: quem não crê e não for batizado não será salvo, será condenado. Ele diz: quem não crê será condenado. Eu preciso explicar a palavra de Deus corretamente para que a gente não crie doutrinas erradas e não crie problemas na vida das pessoas. Obviamente, meus amados irmãos, que aquele que creu, acreditou, aquele que já tem Jesus no coração, ele tem o desejo de se batizar. Crente que não tem desejo de se batizar é um crente que precisa rever sua fé. Pessoa que está na casa de Deus por mais de 3 anos, já é adulto, e não sentiu o desejo de batizar nas águas, meu amado irmão, aqui não é o caso, que eu sei que a maioria aqui é batizado nas águas, mas eu estou ensinando a palavra de Deus, está sendo gravado, e aqueles que não vieram hoje vão ver. Crente que já tem mais de 3 anos e não sente o desejo de batizar nas águas, meu irmão, minha irmã, você precisa rever sua fé. Porque todo cristão deseja ser batizado. O batismo é a consequência da salvação. Quando eu me batizo, ali eu não estou garantindo a salvação. A salvação está garantida no dia que eu levantei minhas mãos e disse: só o Senhor Jesus é o meu Senhor e Salvador das minhas vidas. Quando eu faço isso, o Espírito Santo entra na minha vida, entra no meu coração e me sela. E selado, eu já estou salvo. Eu preciso dizer isso, porque muita gente não vai entender. Com aquele que estava na cruz do Calvário, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não batizou nas águas. Muitas pessoas aceitam Jesus e aceitam no leito de morte. Não deu tempo de batizar nas águas, mas foi salvo. Mas se nós já recebemos a palavra de Deus, já fomos salvos, é natural o desejo do batismo nas águas. É natural a vontade de batizar nas águas, de descer as águas. É natural. Se não está tendo esse desejo, em nome do Senhor Jesus,
reveja sua fé, reveja seus conceitos, volte-se para a palavra de Deus, volte-se a ouvir a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai vai fazer um desejo muito grande na sua vida de ser batizado nas águas. Portanto, quem crê e for batizado será salvo. De qualquer forma, o batismo nas águas, ela é uma ordem. Jesus está dando uma ordem. É uma ordenança do Senhor Jesus. Jesus só deu duas ordenanças na Bíblia. Muitas das ordenanças da lei foram aplicadas a eles e voltadas para ele. Por exemplo, a circuncisão é uma lei que foi dada aos judeus, e para esta nova era, para esse novo tempo, que é o tempo da graça, a circuncisão já não é mais necessária enquanto dos homens, mas a circuncisão ela é necessária a todos e a todas. Porque quando eu me batizo nas águas, eu estou fazendo uma separação. E quando eu determino a viver uma vida de santidade, eu estou limitando a minha vida com esta terra. E eu acabo sendo circuncidado em Cristo Jesus. O povo hebreu, ele foi circuncidado na travessia do Mar Vermelho. Eles foram batizados. Ou seja, o batismo nas águas para o cristão substitui a circuncisão. Ou seja, alguns mandamentos de Deus foram aplicados no Senhor Jesus. Outro exemplo, o sábado. A ordenança de separar um dia para descansar em Deus, ela ainda existe, mas ela foi aplicada em Jesus. Então nós podemos fazer isso no domingo. E nossa cultura ocidental determinou que o domingo é o dia de descanso. Então eu preciso descansar ao Senhor. Eu preciso entender que eu preciso de um dia só para o Senhor. Eu preciso entender que eu preciso determinar que um dia da semana vai ser para o Senhor. E se eu fizer isso, eu posso descansar, que eu vou ter 6 dias para trabalhar, e o Senhor vai fazer com que eu produza, e as coisas chegam até as minhas mãos. Ou seja, alguns mandamentos o Senhor aplicou nele. Eu estou falando isso só para mostrar que alguns mandamentos foram aplicados em Jesus. Outros precisam continuar, precisam ser obedecidos. Por exemplo, amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças. Por exemplo, amar ao teu próximo, e na antiga aliança é como a ti mesmo, mas em Jesus agora é amar ao teu próximo como Cristo amou a igreja. É diferente. O negócio ficou mais apertado. Por exemplo, ainda permanece, não adulterarás. E ficou mais apertado, porque antes era a prática, agora se imaginar já está adulterando. Por exemplo, não roubarás, não matarás. São coisas que ainda permanecem. E o Senhor deixou 2 mandamentos. 1, batismo nas águas. 2, a sequência, a Santa Ceia. Participar do corpo de Cristo através da Santa Ceia. Mas eu quero me concentrar agora no batismo nas águas. Dito isto, explicando um pouco o que esse texto está falando. Esse texto está falando de Jesus dando as suas últimas instruções antes de subir para os céus. Ele está mandando pregar o evangelho. Aqueles que aceitam a Jesus precisam ser discipuladas. E discipuladas, elas precisam ser batizadas nas águas. Então vamos falar sobre o batismo nas águas. Primeira pergunta que eu quero responder nesta noite sobre o batismo nas águas. O que é batismo nas águas? Batismo, a palavra baptis em grego aqui no português significa mergulhar, mergulho. Ou seja, é um mergulho, é o sentido literal da palavra. Batismo é um mergulho. E aqui eu já respondo outra pergunta. O batismo é por imersão ou por aspersão? Os irmãos sabem o que é imersão e aspersão? Imersão é quando eu me derramo todo, eu mergulho completamente. Você chega ali na Foz do Arelho,
entra na água e mergulha o corpo todo. Isso é mergulho, batismo. Ou, no nosso batismo, é quando a pessoa é mergulhada completamente. Mas, algumas igrejas aplicam, inclusive a igreja católica, o batismo por aspersão. É onde pegam um punhado de água e asperge sobre a pessoa. O batismo, meus amados irmãos, é por imersão. É preciso ser a água toda. E nós vamos observar, embora não haja nenhuma referência, determinação que deva ser por imersão, todos os exemplos que nós observamos foram por imersão e não por aspersão. Pastor, e aqueles que foram batizados por aspersão, quando se vierem para a nossa igreja, precisam batizar de novo? Bom, o batismo, ele é, aí já na figura, já na definição teológica, o batismo, ele é uma tomada de compromisso. O batismo nas águas é um registro oficial de que você aceitou a Jesus e está sendo discípulo dele agora. E o batismo precisa ser referido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não há nenhum problema aqueles que foram batizados por aspersão serem recebidos como membros. Mas, entendendo a palavra de Deus, e você quiser batizar nas águas, também não vai haver problema nenhum ser batizado nas águas por imersão. Nós entendemos que se o batismo é um mergulho, e todos os exemplos que nós temos na Bíblia é por mergulho, nós já praticamos o mergulho. Amém, meus amados irmãos? Então, o batismo, no sentido literal, ela é um mergulho. No sentido teológico, ele é um testemunho. Ela é um registro oficial de que aquela pessoa agora morreu para o mundo e agora viveu para Deus. Agora ela não vive mais para o mundo, agora está seguindo a Jesus. Ela não segue o príncipe deste mundo, ela segue o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ela não segue as coisas da sua carne, ela segue agora o que Jesus manda. Ela está sendo agora discípula de Jesus. Isso é um registro. Quando você tem um filho, você precisa ir no cartório, aqui chama conservatória, você precisa registrar a pessoa, a criança. Quando você se casa, você precisa registrar o seu casamento. Quando você aceita Jesus, você precisa registrar publicamente, oficialmente, que você é salvo em Cristo Jesus. Quando eu casei, eu precisei registrar minha união com minha esposa no jornal. Na verdade, eu fiz isso através do cartório. Você sabia que quando você registra alguma coisa, nascimento de criança, casamento, divórcio, morte, com tudo que você registra no cartório, o cartório precisa registrar no jornal, no diário oficial. Ou seja, isso é um registro oficial. Quando você batiza nas águas, é como se você estivesse indo para a sua conservatória da sua região e dissesse: agora eu não me chamo mais fulano de tal, eu me chamo cristão. Eu agora sou filho de Deus. Eu agora sou servo de Deus. Eu agora sou herdeiro de Deus. E eu agora vivo para Deus. Ou seja, o batismo, meus amados irmãos, no sentido literal é mergulho. No sentido litúrgico, ela é uma declaração de que você serve ao Senhor. Amém? Alguma pergunta nesse sentido? Então vamos continuar falando do que é o batismo nas águas. Eu disse o que é o batismo nas águas. E meio que indiretamente já disse como é o batismo nas águas. Mas eu vou explicar agora como acontece o batismo nas águas. O batismo nas águas é uma autoridade por Deus. Uma pessoa que se diz discípula de Jesus, está entre testemunhas. Batismo nas águas nunca é sozinho, é entre testemunhas. A pessoa declara, diz, e vai fazer a confissão, né? O pastor, ou quem quer que seja, vai dizer: você acredita no Evangelho de Jesus? Você acredita na salvação de Jesus? Você acredita na santidade? Você acredita na pregação que esta igreja está pregando? Você já conhece os regimentos? Você já conhece a palavra de Deus? Você quer mesmo
Aí a pessoa diz sim, sim, sim. Se ela confirma isso, então aquele que está batizando diz: em nome do Pai, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pega a pessoa e volta de volta. Não precisa ter muito tempo não, senão a pessoa é mais afogada. Traz de volta. Aqui na DEF, nós temos o costume de ser 2 pessoas a batizar. Vai chegar um tempo que vai ser 2 pessoas, cada um com um. Nesse momento, são 2 pessoas. O batizante, o candidato ao batismo fica no meio e é 2 pessoas. Aí ajuda que um empurra, o outro puxa, né? E aí o outro também, quando para baixo todo santo ajuda, né? Como dizem aí fora, para subir é mais fácil. Mas não é isso não, é só mais para honrar os obreiros da casa do Senhor. De qualquer forma, são 2 pessoas, mas não precisa de 2 pessoas, apenas uma pessoa. Amém? Essa é como acontece o batismo nas águas. Agora, nós vamos para a parte do quem, né? Já disse o que é, o como e quem. Primeiro, quem deve batizar-se nas águas? A Bíblia só apresenta 2 requisitos para se batizar nas águas. Só 2. Fé e disposição para ser discípula. Vejamos o texto de novo. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus, que é o texto mais completo, ele vai dizer: e pregai o evangelho. Mateus 28, cadê? Aqui, 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse ensinar aqui, algumas traduções falam, fazendo discípulos. Ou seja, para que uma pessoa batize nas águas, ela precisa crer. E ela precisa estar disposta a ser discípula, ou discípulo. Então vamos lá, crer no quê? Jesus diz: quem crê em mim, ou seja, preciso crer, a pessoa precisa acreditar em Jesus. E acreditar em Jesus como? Como diz as Escrituras. Não é a vontade da igreja, não é a vontade da tradição, não é a vontade da cultura, não. É como diz as Escrituras. Tradição, cultura e igreja muda, mas a palavra de Deus não muda nunca. E o que é que a palavra de Deus diz acerca de Jesus? Que Jesus é o único mediador, Jesus é o único Senhor e Jesus é o único Salvador da minha vida. Eu preciso acreditar nessas verdades. A pregação do Evangelho é exatamente isso. Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Jesus é o único que salva e Jesus é o único que liberta. Eu preciso acreditar em Jesus. E eu preciso acreditar e estar disposta a ser discípula. Discípulo do Senhor Jesus. E discípulo do Senhor Jesus, eu preciso ser discípulo de Jesus, não é sozinho. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Nós falamos no sábado passado do profeta João Batista. E João Batista, ele pregava a sua pregação: arrependei-vos e sejam batizadas, e sejam batizados. E ele batizava as pessoas e fazia os discípulos. E muitas pessoas estavam seguindo a João Batista. Inclusive, alguns discípulos de Jesus, antes de serem discípulos de Jesus, eram discípulos de João. Exemplo, o próprio João, que não é o Batista, o apóstolo, que escreveu o Evangelho de João e as suas cartas. Exemplo, muitos acreditam que Marcos também foi discípulo de João, o Batista, e isso aí já é um ponto comum. Mas muitos desses discípulos eram discípulos de João. Depois que Jesus morre, que o Espírito Santo, ou que Jesus ressuscita e vai para o céu, e manda o Espírito Santo, a palavra de Deus vai dizer: e permaneceram na doutrina dos discípulos. Discípulos? Não. Permaneceram na doutrina dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos é o ponto onde nós devemos seguir. Eles levam a Jesus e acabamos seguindo a Jesus do mesmo jeito. Ou seja, eu preciso ter fé
e ter disposição de ser discípulo. Nos tempos atuais, nós vamos observar que temos diversas denominações, diversas igrejas, não são diversas religiões. Muitas religiões que muitas pessoas falam que é religião, não é religião, são denominações. São cristãs, mas têm uma denominação. Eu preciso entender que eu preciso estar disposto a ser discípulo e seguir as doutrinas dos apóstolos, as doutrinas da Bíblia, as doutrinas da palavra do Senhor. E, estando em uma igreja, eu preciso estar disposto a seguir aquelas doutrinas. E não só as doutrinas, aí já é outro ponto também, que eu preciso de mais tempo para explicar. Também os seus costumes. Nós, da Assembleia de Deus, nós temos os nossos usos, os nossos costumes. Mas as doutrinas são da palavra de Deus. Eu preciso seguir as doutrinas. E os meus usos e os meus costumes não podem ferir a palavra de Deus. A Assembleia de Deus, ela tem seus usos e costumes. Esses usos e costumes não ferem as doutrinas da palavra do Senhor. Se não ferem a palavra do Senhor, podem ser seguidos. Se você está sendo disposta a seguir esta igreja, você precisa também seguir os usos e os costumes. E eu vou dizer aos irmãos, essa semana eu vou fazer 38 anos de vida, e esses 38 anos foram na Assembleia de Deus. Só que nesses 38 anos na Assembleia de Deus, eu tive muitos amigos. Eu tenho amigos que são pastores da Universal. Eu tenho amigos que são pastores presbiterianos, não só pastores, mas também membros presbiterianos, padres. Pessoas que até hoje mandam mensagem para mim, mandam uma palavra de ânimo, eu respondo para elas, falo com elas também, pergunto como elas estão. E eu sei como é que são as igrejas também. Eu conheço como são as igrejas e as seitas também. Eu conheço. Só que uma coisa eu posso dizer com toda a certeza para os irmãos. Usos e costumes. Aqui tem mais alguém que tem por exemplo, mais de 10 anos em uma igreja, em um ministério, a Assembleia de Deus. Você já sabe que o costume muda, irmão. Os usos mudam. A Assembleia é uma só, irmão. É porque às vezes cada ministério segue uma linha, mas de qualquer forma, os usos e o costume são meio que iguais. Mas, irmãos, eu tenho 38 anos, e na minha região onde eu nasci, onde eu me criei, em Itabuna, extremo sul da Bahia, estado da Bahia, lá no Brasil, na minha época, crente não podia ter TV, assembleiano. E nesse mesmo período, a mesma igreja, no Rio de Janeiro e em São Paulo, já podiam, na verdade, que também teve um período que não podiam. Hoje, qual é o assembleano que não tem TV? Mas é decisão pessoal, não é da igreja, não é um uso e costume da igreja. Você pode ter pessoas que decidem, não vou ter TV. É uma decisão da pessoa. E aqui eu preciso dizer uma coisa também aos irmãos, que uma coisa que Deus chama para você, é para você, não quer dizer que vai virar uma doutrina ou um uso, costume geral. É para você. Por exemplo, Deus te chamou para orar 6 vezes ao dia. Se Deus te chamou para orar 6 vezes ao dia, é você que tem que orar 6 vezes ao dia. Não queira usar isso como regra para todo mundo, e todo mundo tem que orar 6 vezes ao dia. Até porque a palavra de Deus diz que é para orar em todo o tempo. E em todo o tempo está orando. Agora, Deus chama a concentrar para algum momento algumas pessoas. Daniel orava 3 dias. 3 vezes ao dia, melhor dizendo. De qualquer forma, meus amados irmãos, eu quero mostrar aos irmãos que usos e costumes, eles mudam. A Assembleia de Deus, meus amados irmãos, ela tem muitas diferenças em vários estados do Brasil, em vários ministérios. Por exemplo, o nosso ministério, a DEF, é a Assembleia de Deus. Ela tem muita base do ministério da Assembleia de Deus no estado da Bahia. Missão no estado da Bahia. Nosso pastor-presidente, pastor Robson Ferreira, veio de lá. Ainda é pastor da CEADEB e por conta disso da CGADB, mas é do estado da Bahia. Mas, irmãos, observar, meu pai é pastor na Bahia também, na mesma convenção, que a nossa liturgia
e o nosso ambiente é diferente das Assembleias de Deus na Bahia. Porque usos e costumes, elas mudam. E mudam por quê? Mudam porque as coisas mudam. No Brasil, nós temos o costume de ter grupos. Na ADEF, nós não temos exatamente os grupos, nós temos os ministérios de louvores. No Brasil, os presbíteros, os pastores, ficam tudo atrás aqui. E aí o pregador tem que toda hora falar assim. E ainda tem lugar ainda que os grupos ainda ficam de lado. Ou seja, e olha que o pastor Robson é bem centrado nisso, mas ele orando viu que esse costume passou. Esse uso passou. Feriu a palavra de Deus? Não feriu. Mas ainda tem costumes que ainda permanecem. Por exemplo, roupa colada. Por que esse costume não pode ser aceito? Roupa colada, seja vestido, saia, calça, para homens e mulheres. Por que isso não pode ser aceito? Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos andar em vestimentas, e aí já é doutrina, não é nem questão de costume, é uma doutrina. A palavra de Deus, lá, leia Pedro, você vai observar. Nós precisamos andar de forma modesta e nós não podemos revelar o nosso corpo e nem nossas intimidades. Por isso que nas regras fala, roupa não precisa ser folgadona também, né? Desleixado. Você pode andar bonitinho, na moda, mas não precisa ser apertado. Né, meus amados irmãos? E eu estou falando aqui de batismo nas águas. Deixa eu voltar aqui. Mas eu estou falando isso, meus amados irmãos, porque aquele que quer se batizar nas águas precisa ter esse entendimento. Que ele precisa crer e estar disposto a ser discípulo. Por que o Senhor Jesus determinou o batismo nas águas? Porque o batismo nas águas, meus irmãos, é um compromisso, e na época era um compromisso para você aceitar até ser morto. Quando Jesus foi preso, os discípulos caíram, fora. Aí Jesus fala, vocês vão cair fora? Deixa eu derramar o Espírito Santo, eu quero ver se vocês vão cair fora. Vocês vão batizar nas águas, vocês ainda vão batizar os outros. E vão ainda dar as suas vidas por mim. Por que, meus amados irmãos? Se eu creio que Jesus é o meu único Senhor e Salvador da minha vida, e a salvação está nele, e a minha vida não faz só aqui, eu sigo ele até a morte. E quando a morte vier, eu vou continuar com ele nas mansões celestiais. Ou seja, eu preciso estar disposto a ser discípulo do Senhor Jesus por toda a eternidade. Amém? Então, são essas duas exigências. E aqui eu quero passar aqui algumas coisas, explicar algumas coisas no quem. Quem pode ser batizado nas águas? Aquele que acreditou e que está disposto a ser discípulo. Nós, isso já desde a igreja primitiva, nós não batizamos crianças. Por quê? O batismo nas águas, e aí também já no como, ele precisa ser feita com consciência. E não só consciência. Ela precisa ser por determinação. Consciente, a pessoa determina, eu vou batizar nas águas. Consciente, e é uma decisão dela. Não é decisão do pai, não é decisão da mãe, não é decisão do filho, não é decisão do pastor, é decisão da pessoa. Por isso que o Senhor Jesus disse, quem não estiver disposto a deixar pai, mãe, filho, não é digno de mim. Porque a pessoa precisa tomar essa decisão. Criança não tem nem consciência, bebê. E as crianças, aí é uma regra geral. Toda regra tem sua exceção. E a exceção explica a regra. Regra geral, até os 7 anos, criança não tem consciência. Ela está aprendendo. Ela tem respostas que parecem inteligentes. Ela tem inteligência. Mas inteligência não significa consciência. Porque você pode tomar uma decisão inteligente sem consciência de estar tomando aquela decisão. Você pode tomar decisões inteligentes sem consciência. Isso é possível. As crianças tomam isso. Você vê uma criança, ele começa a bater no rostinho do papai, né? E da mamãe. Aí se o papai não corrige, o papai não dá uma palmadinha na bumbum, ele vai continuar batendo na mamãe,
no papai, daqui a pouco vai para o vovô, vovó. Aí vai crescendo batendo. Mas, se os pais começam a corrigir, ele começa a tomar decisões inteligentes sem consciência. Não batem mais. Ou seja, é possível ser inteligente sem consciência. Irmãos, olha para os animais. Não tem consciência de muita coisa, mas são inteligentes. Sim. E às vezes mais inteligentes que nós. Mas, irmãos, as crianças, isso aí é psicologia e a biologia que vai dizer, as crianças até os 7 anos, ela não tem uma consciência formada. Ela está formando consciência. E outra, aos 7 anos ela tem a consciência. Formou a consciência, mas ainda tem uma outra questão. Poder de decisão. E, segundo as autoridades nessa área, poder de decisão, em geral, a pessoa só tem a partir dos 12 anos. Ou seja, por isso que a nossa igreja, a DEF, ela batiza, em regra geral, a partir dos 12 anos. A partir dos 12 anos, está liberado batizar sem preocupação. Por quê? Dos 12 anos, em geral, o adolescente já tem não só consciência do que está fazendo, mas também tem poder de decisão. A palavra é essa, poder de decisão. Porque até lá ele pode ter consciência, mas muita coisa precisa da autorização dos pais. Só que tem as regras, tem suas exceções, né? Nós vamos observar que tem crianças com 10 anos, com 9 anos, que têm uma consciência e um poder de decisão impressionante. Eu conheço uma criança lá em Caldas da Rainha, meu irmão, os pais não têm o poder de decisão delas. Por outro lado, eu conheço pessoas de 30 anos que nem têm consciência, nem têm poder de decisão. Ou seja, são exceções, mas há as regras. Pastor, como é que o senhor trabalha? A partir dos 12 anos, eu não nego batismo a ninguém. Uma adolescente, 12 anos, fala, pastor, eu acredito em Jesus, eu quero seguir Jesus, eu não nego batismo a ninguém. A partir daí, não nego. Eu não batizo criança até 7 anos, aliás, até 10 anos. A partir dos 10 anos, eu aprendi com meu pai, com o pastor Robson, que eu preciso investigar. E aí, investigando, eu vejo se a pessoa está tomando decisão consciente e se essa consciência, essa decisão é poder de decisão dela. É o caso que vai acontecer aqui em Lorian. Já vou batizar uma adolescente de 10 anos, vai fazer 11. E em Caldas, vou batizar uma adolescente de 11 que vai fazer 12. Porque eu convivi, alguns, aqui no caso, eu entrevistei, e eu sou jornalista, sou treinado a pegar informação por entrevista. Quer dizer, sou jornalista por formação, né? Hoje eu sou pastor. Mas por formação tenho o hábito de tentar entrevistar. E obviamente que eu vou para o Espírito Santo, irmão. Eu conversei com a pessoa, a adolescente, a pré-adolescente, conversei com os pais, conversei na presença dos pais, percebi, tive uma percepção. Apresentei aos meus superiores, e os meus superiores falaram, a resposta final é, podemos negar o batismo? Ou seja, se fosse o pastor Robson Ferreira, ele batizava. E eu fui ao Espírito Santo. O Espírito Santo me deu paz, porque antes dos 12 anos, entre os 10 e 12 anos, eu batizando uma pessoa, eu me responsabilizo por esse batismo. Mesmo que eu tenha superiores, eu que tenho que me responsabilizar por esse batismo. A partir dos 12 anos, obviamente que eu tenho que me responsabilizar. Mas eu sou responsável até enquanto eu for o pastor dela. Chegar outro pastor, o outro pastor que tem a responsabilidade na vida da pessoa. De qualquer forma, meus amados irmãos, eu só estou mostrando aos irmãos quem deve ser batizado. Nós não batizamos crianças. Se alguém perguntar, por que você não batiza criança tão inocente? É inocente, mas tem pecado também. Nasceu com o vírus do pecado.
E esse batismo precisa ser uma decisão tomada, formada, a pessoa tem que ter consciência. Só para os irmãos terem uma ideia, Jesus disse que para seguir ele, a pessoa precisa ser como um construtor inteligente. Quando Jesus disse aquela parábola, que um construtor sábio, ele, antes de começar a sua construção, averigou se tem recursos e quanto tempo vai demorar para construir. O que não é sábio, não investigou quanto tempo vai demorar a sua construção, nem investigou se tem condição de concluí-la. E ele está falando num contexto que está falando para as pessoas seguirem ele. Ou seja, a pessoa tem que tomar uma decisão consciente de que são batizados, de que querem realmente seguir a Jesus. Porque se tem que seguir a Jesus, essa decisão não pode ser revogada. Por isso que uma pessoa que se afasta do evangelho, que volta para o caminho, é considerada apóstata. O apóstolo João vai dizer que esta pessoa é anticristo. Por quê? Abandonou a fé. É uma decisão que precisa ser tomada com consciência, não é por emocionalismo. E aqui vai mais uma informação. No passado, as pessoas tinham um poder de consciência maior, de decisão maior. As pessoas antigamente não tomavam decisão emocional por emoção. Porque nós vamos observar que aquele eunuco que Filipe está pregando, ele diz, olha, eu já ouvi o evangelho, eu já entendi o evangelho, o Espírito Santo me convenceu, eu quero seguir Jesus. O que me impede de ser discípulo de Jesus? O que me impede de ser batizado nas águas? Aí Filipe diz, nada, tem água. E aí onde volta? A água com profundidade que a pessoa pode ser mergulhada. Você acredita e você está disposto a ser discípulo de Jesus. Nada te impede. De uns tempos para cá, as pessoas estão tomando muitas decisões por emoção. E depois, se perde na decisão. Pensam melhor. E no que pensam melhor, não era isso que eu achava que era. Não era isso que eu achava que ia funcionar. Diácono Caio, pode ver se eu... Está tudo tranquilo, né? É porque eu pensava que era assim, era só dinheiro, era só bênção, era só... Não sabia que tinha que jejuar, não. Contar a história de um irmão que contou pra gente que ele chamou um pessoal, né, para o culto dos jovens, e aí fez o culto igreja cheia, aquela festa, aquela alegria, e depois do culto teve o comes e bebe. Teve ali a comida, aí o rapaz se empolgou, aceitou Jesus. Aí no outro dia, ficou procurando. Primeiro, cadê a quantidade de pessoas? Segundo, isso não sabe, né? No domingo de manhã, cadê a quantidade de pessoas? E segundo, cadê a comida? Aí era domingo de manhã, jejum e oração. Aí, ou seja, na emoção, não tomou a decisão. A decisão precisa ser uma decisão racional. A pessoa precisa estar consciente e ela tem que estar apta para tomar esta decisão. A igreja, ultimamente, está tomando a seguinte decisão. A pessoa aceita Jesus, ela passa por um discipulado. Ela precisa ouvir a palavra do Senhor, para que ela possa ter essa consciência. Os judeus, quando ouviam a palavra do Senhor, elas já tinham uma noção do que o Senhor estava sendo pregado. Depois, as pessoas lá fora, os coríntios, os irmãos Coríntios, os éfesos, as igrejas da Ásia, eles não tinham a mesma cultura dos judeus, então era preciso ser ensinado. Por isso que nós precisamos pregar e ensinar. Pregar e ensinar. Prega, chama atenção. Chamou atenção, ensina a palavra de Deus. Para que quando a pessoa se ensina, ela tome a decisão. E quando ela toma a decisão, ela toma a decisão consciente do que está fazendo. Amém, meus amados irmãos? A nossa igreja também tem costume de seguir a legislação do país. E casamento, por exemplo, pela lei, para a igreja, não é o casamento religioso que vai valer. O casamento religioso é importante, você receber a bênção, você está formando uma família. Os jovens estão formando uma família. É importante, diante das testemunhas, pegar esse compromisso, se comprometer em formar uma família
de ajudarem uns aos outros, se tornarem uma carne e receberem a bênção da igreja, a bênção do pastor e a bênção de Deus. Mas o casamento oficial é o casamento civil. Tem muitas pessoas, inclusive, na igreja, que nunca tiveram um casamento religioso. Aí, agora que estão se mobilizando para fazer um segundo casamento, não é um segundo casamento, né? Mas é uma festa de casamento, mas com renovação de votos. E aí, sim, na igreja, no civil não precisa renovar voto. Mas o casamento na igreja, ele é oficializado pelo o casamento civil. Pessoas que ainda precisam de tratamento na questão de vícios, cigarros, bebidas, embora que, talvez o que eu vou falar aqui possa chocar alguns. Às vezes a pessoa precisa tomar uma decisão para se livrar de alguma coisa. E eu já vi pastores batizando pessoas que ainda estavam nos vícios. E depois que elas forem batizadas, que receberam o compromisso, parece que elas se sentiram mais fortes para lidarem contra os vícios. Porque tem uma diferença, meus amados irmãos, de vício que é causado por demônios, e todos os vícios os demônios potencializam, mas tem aqueles vícios que são vícios de práticas. O que são vícios de práticas? Se eu estou acostumado a falar nós passo 20 anos falando nós aí eu aprendo que não é, a forma de falar não é nós é nós somos. Eu aprendi, mas o vício de prática, às vezes eu vou falar nós vai demorar para me livrar daquele vício. Ou seja, tem coisas que eu preciso lutar, porque está na minha prática e eu preciso tirar a prática. Pornografia, bebidas, cigarros, são coisas que eu preciso fugir da prática. Ou seja, eu preciso sair de ambientes, desses ambientes até a libertação for completa. Eu sei de pessoas que no dia que aceitaram Jesus, foram libertas automaticamente. Eu também sei de pessoas que não foram libertas automaticamente, precisaram do processo. E todas essas libertações é possível na presença do Senhor. De qualquer forma, eu estou informando, ensinando aos irmãos que para Jesus, a regra é crer e estar disposto a ser discípulo. E nós vamos observar que os discípulos, quando o Senhor Jesus receberam, eles foram dispostos a ser discípulos. Mas eles erraram tanto, irmãos. E Jesus ensinando, errava, Jesus corrigia. Jesus foi até que eles chegaram à estatura de varão perfeito. Portanto, nós não podemos negar batismo às águas das pessoas. Se as pessoas estão dizendo que acreditam no Senhor Jesus, e se as pessoas estão no compromisso de serem discípulos, e estão provando que estão no compromisso de serem discípulos do Senhor Jesus, tem água, tem fé, tem compromisso. O que impede de serem batizadas nas águas? Mas, na regra geral, nós seguimos a nossa legislação. Amém? Quem pode batizar nas águas? Eu disse quem pode ser batizado. Agora, quem pode ministrar o batismo? Bom, na Bíblia não diz se é o pastor, se é o apóstolo, se é o profeta, se é o evangelista, presbítero, não diz, a Bíblia não diz. Agora, nos exemplos que nós observamos são as autoridades eclesiásticas. Nós vamos observar que o batismo nas águas foram executados pelos apóstolos, depois pelos pastores e presbíteros. Ou seja, não há uma determinação de quem pode batizar nas águas. De qualquer forma, é uma pessoa que já tem autoridade perante a igreja. E o batismo tem que ser com testemunhas. Não é um batizando, um candidato ao batismo e um que vai o batizador só. Não. Tem que ter testemunhas. Quando Jesus foi batizado nas águas, tinha testemunha. Quando os discípulos batizaram, nós vamos observar vários textos dos discípulos batizando, tinha testemunho. O único lugar que não diz que tinha testemunha foi entre o Filipe e o eunuco. Mas teve a testemunha do registro. De qualquer forma, por prática, é preciso ter o registro de testemunhas. Por que testemunha? Testemunha serve, não é só para
testemunhar é para ajudar, irmãos. Olha, eu estava lá no seu batismo. Aquele amor você pode ter de novo, e um ajudando ao outro, e isso vai fortalecendo. Aí aquele que foi testemunha, está fraco, que foi batizado, quando batizou, tinha testemunho. Olha, você testemunhou meu batismo, nós acreditamos em você, vamos juntos. Ou seja, são essas coisas que nos fazem andar cada vez mais na presença do Senhor. Juntos, nós precisamos estar juntos. A nossa igreja tem por determinação que o batizador precisa ser de presbítero para baixo. As pessoas falam de presbítero para cima, né? Presbítero para baixo, porque para mim ministério é para baixo. Jesus disse, aquele que se torna maior tem que se descer mais. Presbítero, evangelista e pastores. E aí a liturgia, a hierarquia é a hierarquia de consagração, não é a hierarquia de serviço. Por exemplo, nós temos várias pessoas em alguns lugares do Brasil e do mundo também, que estão em função pastoral, mas não são presbíteros, são diáconos. Então, eles não têm, segundo a ADEF, se fosse o caso da ADEF, não teria a autorização de batizar nas águas. No caso da ADEF, hoje não tem nenhum caso assim de pessoas que são pastores e são diáconos. Todos os pastores são, pelo menos, presbíteros. Mas a nossa igreja determinou que é um presbítero. Normalmente são dois, né? Ou seja, tem que ter pelo menos 2 presbíteros e tem que estar a figura do pastor. Amém, irmãos? Quando batizar, já falei, a pessoa que nasceu no Evangelho a partir dos 12 anos, a pessoa que aceitou Jesus a partir do momento que ela tem consciência das suas regras, né? Daquilo que ela precisa para seguir, ela está disposta a ser discípulo. Se está disposto a ser discípulo, tem que seguir as regras da igreja, as doutrinas da igreja, que é as doutrinas bíblicas, e também os usos e costumes. E precisa também estar dispostas a servir ao Senhor até a morte. Amém, meus amados irmãos? Alguma pergunta? Eu não sei se me fiz claro, se talvez nessa pressa. De qualquer forma, meus amados irmãos, o batismo nas águas é algo maravilhoso. Porque o batismo nas águas, ela é a figura daquilo que aconteceu com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós podemos ser batizados nas águas porque não precisamos morrer fisicamente, ir ao inferno, vencer a morte e ressuscitar no terceiro dia. Nós não precisamos disso. Nós não tínhamos poder, não tínhamos condições, mas Jesus já fez isso por nós. Nós podemos ser batizados nas águas porque o Espírito Santo já está em nossos corações. É uma decisão que diz, não, o Espírito Santo está na minha vida. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu posso testemunhar de Jesus. Batismo nas águas, meus amados irmãos, é uma bênção. Ela é uma ordem. É uma ordem que precisa ser seguida segundo os preceitos desta ordem. Fé e submissão. Mas ela é uma bênção. É aquilo que vai separar os meninos dos adultos. É o que vai separar daqueles que realmente são fiéis e não são fiéis. O batismo nas águas, meus amados irmãos, é aquilo que vai fazer te ingressar à membresia da igreja local. Você vai poder seguir as atividades da igreja com liberdade. E aquele que é batizado nas águas, em nosso tempo, tem a oportunidade de tomar a Santa Ceia. Da maior festa da igreja, é a Santa Ceia do Senhor. É poder comer da carne e do sangue de Cristo. Provar do pão e do vinho. Aí você fala, mas o Senhor Jesus disse que era para comer a carne e beber o sangue. E por que hoje a igreja come pão e toma suco de uva? Porque Jesus, antes de morrer, diz, eu vou dar o pão e o suco de vinho, o suco de uva, a vide. Ou seja, ele já deu o exemplo de como deve ser a ceia, pão e suco de uva. Na linguagem vinho, todo vide, todo produto da uva é vide, né? É vinho. Mas tem o vinho fermentado e o vinho não fermentado, aquela história toda. A gente não bebe vinho fermentado porque é alcoolizado e tira a nossa dependência, né? Tira a nossa consciência. Não é assunto para isso agora, mas já explicando.
Outra pergunta que eu quero responder acerca da Santa Ceia. Pastor, eu não sou batizado nas águas, eu posso tomar a ceia? Meu amado irmão, a ceia é para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Não é o pastor quem determina se uma pessoa vai tomar ceia ou não. Atenção aqui. Não é o pastor quem vai determinar se vai tomar ceia ou não. É o crente. Paulo vai dizer: cada um julgue-se a si mesmo. Se a sua consciência está pesada, procure o pastor. Se a sua consciência está em paz, não precisa. Mas se a sua consciência está pesada, procure o pastor. Porque às vezes a consciência está pesada é um engano do inimigo. E o pastor vai te explicar, vai te ensinar. Às vezes o pastor vai aplicar uma disciplina. Mas essa disciplina não é para tirar a pessoa do corpo de Cristo. É apenas para mostrar à pessoa que ela pode seguir as ordenanças de Cristo. Se tem uma coisa que eu mais detesto é tirar uma pessoa da comunhão da igreja. Tirar a pessoa da comunhão da Santa Ceia. Chegar, meu irmão, você não vai, eu te indico não tomar Santa Ceia. Porque tem coisas, meus amados irmãos, que precisam ser tratadas. E às vezes, se a pessoa continua tomando a Santa Ceia, ela não se deixa ser tratada. Aí é preciso tirar a ceia para ela se permitir ser tratada. Porque se ela continuar, e aí como pastor, eu tenho que orientar bem as ovelhas a quem o Senhor me confiou. Eu não posso permitir conscientemente que uma pessoa tome Santa Ceia, sendo que ela não se sente em paz. Ou ela não está em paz. Nem com a igreja, nem com Deus, nem consigo mesmo. Nem com os irmãos. Se a pessoa está em conflito, e eu vejo que a pessoa precisa de tratamento, eu falo, meu irmão, é melhor não tomar ceia. Agora, se a pessoa continuar tomando ceia, aí já a responsabilidade é dela. Agora, se o pastor chegar, meu irmão, não tome a ceia, vamos orar, vamos tratar isso. Aí, se ela aceitar o tratamento, a vitória é do povo de Deus. A vitória é daquele que se humilha, é daquele que se rende ao Senhor. De qualquer forma, na nossa igreja, o ingresso à membresia da igreja, para se tornar membro da igreja e ter todos os direitos e deveres da igreja, é através do batismo nas águas. Amém, meus amados irmãos? Então, quando você tem o batismo nas águas, você tem o direito da Santa Ceia. Amém? Mais alguma pergunta? Você está falando da Santa Ceia. A irmã está perguntando o que é esse analisar, esse se julgar no dia da ceia. Pronto. Sim. Sim, agora. Isso é simples, minha irmã. É o julgar a sua condição diante de Deus. Você está em paz com Deus? Se Jesus vier, você tem certeza que vai subir? Ou se você olha para os irmãos, ou lembra de algum irmão, e sabe que tem algum problema com ele, falhou, ou precisa liberar perdão, ou se tem algum problema, por exemplo, de alguma atividade que, vamos usar aqui a linguagem normal da nossa, as regras da igreja, as atividades, ou as doutrinas da Bíblia, os mandamentos do Senhor, se estas coisas te condenam, aí Paulo vai dizer, não tome a ceia. E nesse caso, antes da ceia, procure o pastor, porque tem coisa que às vezes é o engano. Só que nós temos que fazer esse julgamento segundo o Espírito Santo na nossa vida, para não acontecer o que aconteceu com Laodiceia, que estavam fazendo um julgamento, mas estavam julgando cegos. Então nós precisamos do Espírito Santo para que... Então chega sempre assim. Eu gosto de dizer que no dia, para esse julgamento, você é o juiz, você é o advogado de condenação, o promotor, e você é o advogado de defesa. Não é Satanás, não é Deus, não é pastor, é você.
Então você vai avaliar a sua vida nesses últimos 30 dias. Tem algum problema com algum irmão? Antes da ceia, isso não é bom fazer na ceia não, faça antes. Antes da ceia, já entre em paz com o irmão. Se o irmão não quiser paz, é problema dele, mas você fez a sua parte. Se você vê que tem algum problema com Deus, se rende a Deus. Se você tem algum problema com a igreja, alguma coisa da igreja a qual você representa, e que você publicamente trouxe algum transtorno, você precisa se consertar, você precisa pedir perdão à igreja. Aí você procura o pastor e vai ter tomada toda a direção para isso. É isso. Então você vai avaliar, ou seja, você como juiz vai avaliar. Aí eu digo que é promotor porque você vai mostrar, eu fiz isso errado. Não, mas eu corrigi aqui. Aí você como advogado fala, não, mas eu corrigi assim. Nesse momento eu estou em paz. Pronto, esse é o julgamento, a avaliação. De forma mais simples, a avaliação é, eu estou pronto para subir para o céu? Eu estou em paz com Deus? Porque aquele que está pronto para subir para os céus, ele está em paz com Deus, ele está em paz com seus irmãos, ele está em paz com a igreja, ele está em paz consigo mesmo. Amém? Então, obviamente tem aqui esse pecadinho que a gente come comissão, que eu já expliquei no sábado passado, né? Que aí tem coisas que a gente tem que pedir perdão a Deus. Mas se eu não estou em paz com meu irmão, eu tenho que pedir perdão ao meu irmão. Antigamente, às vezes, chegava o irmão, pastor, antes de tomar ceia, eu quero pedir perdão a Deus por isso. Meu irmão, você tem que pedir perdão a Deus. Aí, às vezes, não, eu quero pedir perdão à igreja porque eu magoei fulana de tal. Você me perdoa, minha irmã. Aí eu falo, meu irmão, não, isso aqui não é hora de... Uma coisa é a igreja, outra coisa é o irmão. O irmão, você chega até o irmão e pede perdão. Se a falha for em público, pede perdão em público. Amém? Não sei se eu baguncei mais. Era mais rígido, né? Pronto, esse é o julgamento. Se você está em paz, você precisa estar em paz com 3 coisas, pessoas. Em paz com Deus, Jesus nos deu essa paz. Em paz com os nossos irmãos, nós podemos desenvolver essa paz em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo. E em paz com a igreja. Está em paz com esses 3. Pode falar o que quiser, você está em paz, nada te tira do amor de Cristo, de poder participar do corpo de Cristo. Amém? Mais alguma pergunta, irmãos? Eu sei que eu já passei do meu horário, quer dizer, passei não, né? É aquele problema, né? De o nosso culto começar mais tarde, às 9h30, e culto de ensino eu preciso de tempo. Pronto, mas aqui a gente tem esse cuidado de ser e volta. Amém? Vamos ficar em pé nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã que esteve nesse dia. Nós estamos na casa de Deus e é sempre bom meditar na palavra do Senhor. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, as coisas nem sempre, o tempo vai embora, né? Embora os irmãos já observaram que eu sou bem disciplinado com o tempo, né? Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Estamos terminando aqui às 10 horas, o ponto máximo que eu determinei aqui para terminar. Mas se alguns irmãos tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, não fique com dúvida. Não fique com problema. Se falei alguma coisa, procure. Se algum irmão falou, procure. O importante é aquela máxima que diz lá fora, né? Conversando, a gente se entende. Não deixe raiz de amargura nascer no seu coração. Não deixe nada te atrapalhar de estar na presença de Deus. Amém? Sábado que vem estaremos com a nossa EBT e nós vamos falar sobre o batismo de Jesus. Quinta-feira a pregação da palavra do Senhor. E na próxima semana já a nossa Santa Ceia do Senhor. Estaremos orando, agradecendo a Deus por este culto e quinta-feira estaremos de volta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de observarmos a Tua lei, Senhor. Ó Deus, quantas pessoas precisam da Tua palavra e não têm a Tua palavra para observar, Senhor. Quantas pessoas que só têm um versículo para lembrar na memória
e não tem nada, e o Senhor nos deu a tua palavra, e nos deu tempo, ó Deus, para meditarmos e gastarmos tempo nela, na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, por esta possibilidade, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, pelo teu Espírito, que a tua palavra possa estar guardada em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada irmão, a cada irmã que aqui esteve. Abençoa as tuas filhas, ó Deus amado. Fortalece os teus filhos, ó Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Faça assim com suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre. E todos em uma só voz cantemos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.